E outro ponto importante é o aumento do valor dos imóveis que podem ser financiados, né? Hoje, dependendo da faixa, já é possível financiar imóveis Entram em até vigor 600 mil novas reais. regras do Minha Casa Minha Vida que ampliam o acesso ao critério imobiliário. O valor máximo do imóvel e os limites de renda foram reajustados. A mudança pode atingir também famílias de classe média em Minas Gerais e no restante do país. Sobre isso, eu converso agora com o advogado especialista em direito imobiliário, José Carlos Machado. Doutor José Carlos, muito obrigada pela sua presença e participação aqui na 98 News. É um prazer te receber. Seja bem-vindo. Boa tarde, Clarissa, tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigado pelo convite. E trazendo um pouquinho para os ouvintes da 98 News, né, que sim, hoje, a partir de hoje, entra em vigor esses novos, né, benefícios do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, ele passou por uma mudança importante. E na prática, o que o governo fez foi ampliar o alcance do programa. Antes, ele era muito mais restrito às famílias de baixa renda. Agora, ele passa a incluir também a classe média, chegando quem ganha aí até 13 mil reais mensais. Tá? Mas tem um ponto que precisa ficar muito claro, que é nem todo mundo que entra no programa vai ter um benefício direto em dinheiro. O subsídio mais relevante continua ainda concentrado nas faixas mais baixas, principalmente para quem ganha até cerca de R$ 3.200 por mês. À medida que a renda aumenta, o programa oferece, sim, e não só mais um desconto, mas sim condições melhores de financiamento, com juros menores que os praticados aí no mercado, né? E outro ponto importante é o aumento do valor dos imóveis que podem ser financiados, né? Hoje, dependendo da faixa, já é possível financiar imóveis até 600 mil reais. Então, isso amplia bastante as possibilidades, principalmente nos grandes centros. Agora, existe um detalhe que muita gente não percebe, que é quanto maior a renda, menor o percentual que o banco financia. Então, em regiões aqui como o Sudeste, por exemplo, a pessoa pode precisar aí de uma entrada maior, e o que acaba sendo um obstáculo real para muita gente, né? Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: o programa ficou mais acessível, mas não necessariamente mais vantajoso para todos. Então, ele continua sendo excelente para quem está nas faixas mais baixas, mas quem está na classe média precisa analisar com muito cuidado, né, se a parcela cabe no bolso e principalmente se consegue arcar com a entrada. Então, por isso, antes de fechar qualquer contrato, o ideal é fazer uma análise jurídica, financeira do negócio, porque o erro mais comum hoje não é só conseguir financiar, é entrar num financiamento que a pessoa não consegue sustentar depois. Zé Carlos, com relação a essa entrada que as pessoas têm que dar para poder comprar um imóvel, você me falou aí que tem agora uma variação para quem ganha, por exemplo, até 13 mil reais. Antigamente, se não me falha a memória aí, para poder fazer qualquer financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, a pessoa tinha que dar, salvo engano, acho que 20% ou 30% do valor do imóvel. Isso mudou? Isso. O que alterou? Foi exatamente isso que mudou, então? Isso, as faixas, né, as novas faixas, agora nós temos a faixa 1. A faixa 1 ela vai de 3 mil até 3.200 reais, né? Então vai variar aí de uns juros, por exemplo, de 4% a 5,25% ao ano, né? Então nós temos um imóvel até de 275 mil reais. Nós temos a faixa 2, que vai ali de 3.200 reais a 5 mil reais, né? Nós temos um juros aí de até 7%, né? E pode financiar até 80% do imóvel. Tá? E nós temos a faixa 3, que ela varia de 5 mil a 9.600 reais. Temos um juros de até 8,16% ao ano, né? E o imóvel de até 400 mil reais. Tá? E o financiamento, tá? E ele está sendo dividido aí por regiões também. No Norte, Nordeste, Centro-Oeste, até 80%. Sul e Sudeste, até 65% nessa faixa 3, que é de 5 mil a 9.600 reais. E na última faixa, que é a faixa 4, que vai até 13 mil reais, os juros, eles giram em cerca ali de 10% ao ano. E o imóvel tem que estar no valor aí de até 600 mil. E o financiamento para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, elas tem um limite de até 80%, e na região Sul e Sudeste até 60%. Então, essas são as
as novidades, né, que trouxeram aí para esse aumento, mas limitando aí nessa questão da entrada e nos juros também, que eles estão, né, parecido com o mercado atual. E o Minha Casa Minha Vida, ele financia imóveis novos ou usados ou os dois? Eles financiam os dois tipos de imóveis, né? Mas a gente tem que perceber também que cada programa tem as prefeituras, elas têm uns programas. Aí tem que ver se aquele programa, se aquele condomínio, por exemplo, está no programa Minha Casa Minha Vida. E sim, usados e novos. Também com relação aos prazos aí para pagamento, é importante que as famílias elas se programem de fato, né? Porque os financiamentos, dependendo aí dos valores que serão pagos das parcelas, podem durar 60 meses, que dá uma média aí de 5 anos, certo? Exatamente, exatamente. Então, esse cálculo que as famílias têm que fazer para ver se compensa. Nem sempre, por ser um programa Minha Casa Minha Vida, os juros pode, às vezes, compensar, né? Então, tem que ser tudo analisado, dependendo da renda, fazer uma análise, né, financeira, jurídica daquele bem, aí sim que você vai conseguir ali, né, prever, ver mais ou menos uma simulação de quanto mais ou menos gastaria, né, no todo, né, nesse financiamento. Então, por isso que é sempre bom analisar e não ir porque o Minha Casa Minha Vida ele é bom, mas a gente tem que se precaver com relação a esses cálculos aí e os índices dos financiamentos. Lembrando que a expectativa do governo federal aí é incluir cerca de 8 mil novas famílias dentro desse programa. Então, de fato, é muito importante que as pessoas façam essa consultoria, já que é um valor muito alto. Todo mundo tem, de fato, aquele sonho, né, da casa própria, que eu vou sair do aluguel. Se eu já pago um aluguel aí de R$ 2.000, de R$ 2.200 por mês, dá para eu fazer um financiamento, mas não é bem assim, tem que calcular. Ô, José Carlos, uma última dúvida que eu tenho aqui com relação também é sobre a idade. Quanto mais velha é a pessoa, mais difícil fica essa questão do financiamento, ou de fato ela só está atrelada à renda do trabalhador? Ela está atrelada à renda, tá? Quanto melhor a renda, dependendo, quando aumentar a renda, né, tem esse limite de 13 mil, né? Quanto mais baixa a renda para o Minha Casa Minha Vida, é melhor com relação aos juros do financiamento. Quanto maior a renda, menor vai ser o subsídio e maior vai ser os juros do financiamento. Então, está atrelada à renda. E uma última pergunta para a gente poder encerrar. Quem faz também todo esse financiamento é pela Caixa Econômica Federal e também quem avalia o imóvel é a Caixa Econômica Federal, certo? Exatamente, mas tem que se atentar que nem sempre só a Caixa vai fazer essa avaliação. Então tem que ver se a prefeitura também está com aquele empreendimento com o programa do Minha Casa Minha Vida. Então, às vezes, vai ter essa conexão com a prefeitura e a Caixa para que seja aprovado Minha Casa Minha Vida para determinada pessoa.